Você teria coragem de entrar numa floresta onde dizem que uma noiva aparece chorando, pedindo ajuda, mesmo depois de morta? Dizem que quem ouve o choro sente um arrepio frio subindo pela espinha. E se olhar em volta, pode vê-la, parada entre as árvores, vestida de branco, com o rosto coberto por um véu sujo, e o corpo balançando lentamente, como se ainda estivesse pendurada na figueira onde foi encontrada. Esse não é apenas mais um conto popular. Essa história é contada há décadas por moradores de uma pequena comunidade cercada pela mata. E não são só lendas de beira de fogueira. Trilheiros experientes, caçadores e até mesmo policiais já relataram experiências estranhas nesse local. Um sargento, aposentado, afirmou que ouviu gritos de socorro vindos da mata. Gritos de mulher. Mas quando entrou, só encontrou silêncio e pegadas descalças na terra molhada. Mas afinal, quem era essa mulher? E o que aconteceu com ela antes de seu corpo ser encontrado naquela figueira maldita? Agora, você vai conhecer a origem dessa história. A lenda que nasceu do sofrimento e que até hoje ecoa entre as árvores. Dizem que tudo começou há mais de 40 anos. Uma jovem chamada Helena, moradora da região, estava prestes a se casar com o homem que amava. A igreja já estava decorada, os convidados a postos, e o vestido branco brilhava como esperança nos olhos dela. Mas ele nunca apareceu. Ninguém sabe ao certo o motivo. Uns dizem que ele fugiu com outra mulher. Outros afirmam que foi encontrado morto dias depois, com marcas estranhas no corpo. O fato é que Helena, tomada pelo desespero e pela vergonha, saiu correndo da igreja, atravessou o vilarejo e sumiu floresta adentro, ainda vestida de noiva. 3 dias depois, um grupo de busca encontrou seu corpo pendurado por um véu, numa figueira antiga, conhecida pelos moradores como Árvore dos Lamentos. Desde então, a floresta nunca mais foi a mesma. Moradores antigos afirmam que, nas noites mais silenciosas, é possível ouvir choros abafados, gritos distantes e até orações em latim sendo murmuradas por uma voz feminina, vinda de dentro da mata. Alguns dizem que ela vaga por ali, procurando o homem que a abandonou. Outros acreditam que ela se tornou parte da floresta, presa num ciclo eterno de dor e sofrimento. Mas nem todos os relatos param por aí, porque existem pessoas que juram ter visto a noiva da figueira de perto. E o que elas descreveram é o que vamos revelar agora. Por trás da lenda, existe um registro real. Em 1982, uma jovem chamada Eliane desapareceu misteriosamente após uma briga com o noivo, em uma cidade rural a menos de 20 quilômetros da floresta onde a lenda da noiva circula. O boletim de ocorrência afirma que ela saiu de casa vestindo branco e nunca mais foi vista. Buscas foram feitas. Cães farejadores foram levados. Mas nada. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma pista. Apenas o silêncio da mata. Em 2007, um grupo de trilheiros decidiu explorar uma parte esquecida da floresta. Um deles, Marcelo, de 34 anos, relatou que, por volta das 2 horas da madrugada, enquanto montava acampamento, ouviu passos leves ao redor da barraca. Ao sair com uma lanterna, viu por breves segundos uma mulher de branco, parada, encarando-o entre as árvores. O rosto coberto por um véu. Ele gritou. Ela desapareceu sem deixar rastros. A parte mais perturbadora? O áudio do seu rádio captou, minutos antes do encontro, uma voz feminina sussurrando. Ajuda. Me ajuda. Dias depois, um segundo trilheiro voltou sozinho ao local para tentar registrar algum fenômeno. Segundo o relato, ele ouviu a mesma voz. Mas dessa vez, ela estava chorando. E quando se virou, viu um véu branco sujo de sangue pendurado num galho da figueira. Até hoje, esse véu nunca foi explicado. E ninguém teve coragem de trazê-lo de volta. Mas muitos acreditam que aquilo não foi coincidência. Foi um aviso. Um sinal de que a noiva ainda está ali,
presa entre o mundo dos vivos e algo muito mais sombrio. Mas por que ela continua aqui? Qual é o segredo que a mantém entre nós? As teorias mais perturbadoras sobre o espírito da noiva da figueira. O que mantém a noiva da figueira presa à floresta? Segundo espiritistas da região, o espírito dela está aprisionado no plano terreno, por causa da dor profunda, da vergonha pública e do choque da morte repentina. É como se a alma não tivesse aceitado o próprio destino. Ela repete o momento da perda, noite após noite, esperando por um desfecho que nunca vem. Já em cultos afro-brasileiros e em tradições indígenas locais, há outra explicação. Eles acreditam que Helena, ou Eliane, se tornou algo mais. Uma espécie de guardiã amaldiçoada da floresta. Uma entidade que não protege, mas pune. Especialmente os homens que entram sozinhos, com más intenções ou arrogância no coração. Há relatos de caçadores perdidos que ouviram vozes, viram vultos, e até alegaram ter sido tocados por mãos invisíveis. Um deles jurou ter sido empurrado com força contra uma árvore, mesmo estando completamente sozinho. E tem mais um detalhe sinistro nessa história. A figueira. Em várias culturas ao redor do mundo, figueiras são consideradas árvores místicas. Algumas crenças dizem que elas funcionam como portais espirituais, conectando o mundo dos vivos ao dos mortos. Será coincidência que justamente nessa árvore a noiva foi encontrada pendurada? Ou foi ali que o portal se abriu e a prendeu entre dimensões? Uma coisa é certa. Desde aquele dia, ninguém mais ousou cortar aquela figueira. E os poucos que tentaram sofreram consequências estranhas logo depois. Mas agora, talvez o mais importante não seja entender o que ela é, e sim o que ela quer. Em 2023, um novo caso reacendeu o medo na região. Um trilheiro experiente, conhecido na comunidade como Zeca do Mato, desapareceu por 2 dias após se aventurar sozinho pela floresta. Quando foi encontrado, estava em estado de choque, desidratado e completamente desorientado. Mal conseguia falar, mas repetia uma frase, baixinho, sem parar. A noiva. Ela tá chorando. Ela quer que eu fique. Ela quer que eu fique. Os médicos disseram que ele sofreu um colapso psicológico. Mas moradores antigos sabem que isso já aconteceu antes. E sempre com o mesmo padrão. Homem sozinho. Floresta. Figueira. E o choro da mulher. Talvez ela não esteja apenas vagando. Talvez ela esteja esperando. A floresta guarda seus segredos. E às vezes, esses segredos ganham forma, voz e olhos que te observam no escuro. Então, se um dia você se encontrar caminhando por uma trilha isolada e ouvir uma mulher chorando no meio da mata, não responda. Porque se for ela, pode ser tarde demais. E agora, eu quero saber de você. Você acredita que o espírito da noiva da figueira ainda está lá? Ou tudo isso é apenas fruto do medo coletivo que passa de geração em geração?